Hoje eu trago um review muito mais do que especial da ferramenta Letterman Wave, na sua versão original com a pendência de patente. Essa ferramenta foi um divisor de águas na sua época, que dividiu as ferramentas que nós temos antes do modelo Wave e após o modelo Wave. E o que a Letterman trouxe de especial nessa versão? Pela primeira vez, nós tivemos acesso às 4 ferramentas principais pelo lado de fora, que isso era impossível de ter nas ferramentas atuais. A gente tinha que abrir as ferramentas para acessar. E esse foi o primeiro modelo que nós tivemos com essa inovação. Vamos conhecer então essa pequena notável e ver o que ela tem de diferencial. Essa versão é a versão original com a pendência de patente. Ela foi lançada no início de 98 e ela perpetua até hoje com a sua versão Wave Plus, que ela teve alguns melhoramentos, que eu vou comentar com vocês ao longo do vídeo. Então, uma ferramenta pequena, cabe bem na mão, não é pesada. Vamos ver aqui o tamanho que ela tem, o comprimento. Ela mede aí fechada por volta de 10 centímetros. Tem aqui uma espessura pouco menos de 2 centímetros e uma largura de pouco menos de 3 centímetros. Olha como é que ela se apresenta. Vamos ver o acabamento dela. Olha, é uma ferramenta, como eu falei, de 98. Está um pouco enferrujada, mas funciona muito bem até hoje. Aqui é a parte do ferrugem, eu tenho que fazer uma limpeza. Preciso fazer uma limpeza nela. Olha como é que funciona. O que ela tem ao longo desse tempo? Ela tem esse pequeno jogo aqui, ó. Quando ela está fechada, ó o que ela apresenta, ó. Esse pequeno jogo aqui. Mas nada que abone o funcionamento da ferramenta. Ela vem aqui fora com a sua serra principal. Muito boa. Vamos testar aqui, ó. Aproveitar para fazer já um teste. Vamos cortar aqui um tecido. Ih, já foi. Muito rápido. Nossa, muito rápido. Vamos ver se ela corta um outro material. Vou pegar aqui um cadarço de um tênis. Na hora. Vamos ver um outro. Outro tipo de cadarço. Ih, mas não fez nem cosquinha. Muito rápido. Essa serra aqui, essa lâmina serrilhada é muito boa. Então ela tem essa lâmina serrilhada, como vocês podem ver. Vamos ver o tamanho. Aqui, ó. Aproximadamente quase 7 centímetros, tá? Uns 6,8 centímetros, basicamente. Ela tem essa lâmina. Todas as ferramentas de fora tem trava, tá? Porque isso é importante. A gente aperta aqui, ó. A gente aperta aqui esse botão para retraí-la. Então ela tem essa serra. Ela tem essa lixa diamantada, que eu uso para afiar os canivetes. Ela tem essa serra aqui, ó, como vocês podem ver, essa parte serrilhada aqui embaixo para ferro, e essa lixa também para madeira, aqui, ó, também muito boa, tudo com trava, tá? Desse outro lado, nós temos a lâmina principal. Olha como é que fica pegada na mão dessa lâmina, ó, vamos ver o tamanho dela também. 6 centímetros de área de corte, 6 centímetros e meio. 6 centímetros e meio. Essa lâmina também com trava. E nós temos aqui a serra de madeira. Muito afiada, por sinal. Muito boa. Muito afiada. Também com trava. Então essas são as 4 ferramentas principais. Agora por dentro, nós temos esse alicate. Perceba que nessa primeira versão, os dentes não são intercambiáveis, eles são fixos. Ó. Muito bom. Aqui, ó. Fabricada nos Estados Unidos. Aqui dentro, dá pra ver a parte que tá escrito aqui. Essa daqui é de setembro, se eu não me engano é setembro de 98. Eu vou mostrar aqui pra vocês depois. Vamos ver o que ela tem aqui dentro. Desse lado, eu tenho uma tesoura. Um
Vamos testar essa tesoura? Vou pegar aqui um material para cortar. Ó. Corta fácil. Vamos ver. Essa aqui já fica... Ó. Corta também. Um pouco mais de dificuldade, mas corta também. Vamos pegar um papel. Vamos ver aqui essa tesourinha no papel. Muito boa. Não machuca a mão. Ó, o corte dela como é que vai. Muito fácil. Tá? Aqui como é que é essa tesoura. Ela tem essa parte aqui que a gente segura, que é uma delícia, ó. Você coloca o polegar aqui, ele não machuca, ó, porque ele é largo. Ela tem essa parte mais larga aqui, ó. Olha como é que é essa tesoura. Ó. Ó, ela corta na ponta também, ó. Ela corta em qualquer parte. Muito afiada. Muito boa. Excelente essa tesoura. Então ela conta com esse lado com a tesoura. Com essa chave de fenda. Ela tem também... O que que nós temos aqui desse lado a mais? Tá. Nós temos desse lado então uma tesoura e 3 tipos de chave de fenda. Por esse modelo aqui eu vejo como o Tim Lehrman ele achava importante usar chave de fenda nessa época. O que na minha opinião eu não acho tanta vantagem ser tantos modelos assim, que poderia ter outras ferramentas aqui para substituir essa chave de fenda. Mas para a época, de repente, deveria ser muito importante utilizar essas chaves de fenda. Aqui, ó, aqui está dizendo a data de fabricação, ó. 8, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, 9 de 98. 9 de 98, está escrito ali embaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é setembro de 98. Setembro de 98. Tem uma data aqui, eu acho que vocês não vão conseguir ver. Mas é setembro de 98. Então nós temos de um lado uma tesoura com 3 chaves de fenda. Vamos ver desse outro lado. Desse outro lado, eu tenho uma chave de fenda maior. Eu tenho uma chave Phillips. E essas ferramentas desse lado não tem trava, tá? Essas ferramentas internas não tem trava, só as externas. Essa chave Phillips é muito boa, bem reforçada, tá? Bem reforçada. E nós temos ainda aqui, um abridor de latas, um abridor de garrafas. Nós temos aqui um abridor de latas e um abridor de garrafas, que é um combo. E ainda tem um descascador de fio. Só que olha a diferença desse abridor de latas e de garrafa, esse combo. Ele é diferente, olha como é que era antigamente. Ele é reto aqui em cima, ó. Eu vou pegar um outro modelo aqui para mostrar para vocês. Que eu tenho aqui, ó. Do modelo da Dacoil DK20. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Aqui. Depois, a própria Lehrman, ela mudou o padrão, botou mais ou menos para esse aqui, ó. Olha como é que é diferente. Olha como é que são diferentes os dois, ó. Um é mais reto e o outro é mais encurvado, ó. Perceba. Esse aqui, ó, é mais reto. Aqui ele encurvou um pouquinho, ó. Diferente, né? Bem diferente. Então, esse é o abridor de latas com abridor de garrafa e ainda tem um descascador de fio. E nós temos aqui também, então, a chave Phillips e mais uma chave de fenda. Então, no total, pessoal, nós temos 4 chaves de fenda. Na minha opinião, isso é um grande desperdício. Esse aqui também podemos notar que esse alicate, olha só que eu vou mostrar para vocês. Vamos testar logo ele, para ver se ele funciona direitinho. Eu vou pegar aqui um fio, vou colocar aqui para vocês verem. Ó, já cortou. Afiadíssimo. Desde 98, ó, até hoje, corta maravilhosamente bem. Vamos testar esse outro aqui, é um cabo de telefone celular, que é mais grosso. Não sei se ele vai conseguir cortar, ó.
Cortou. Cortou também. Só não cortou a linha, mas cortou o cabo, ó. Vamos de novo. Ó. Cortou. Ele não separou a ponta por causa da linha que fica presa aqui no meio. Mas ele corta. Ó, agora deu uma emperrada, mas ele corta. Esse aqui é bem mais duro. Deixa eu ver a diferença desse aqui do Dacoil. Vamos testar? Deixa eu guardar essa ferramenta aqui, que isso aqui tem trava. Vamos testar esse aqui do Dacoil. Olha a diferença para esse aqui do Dacoil. Ó. Ele é um pouco mais fino. Ele é um pouco menor. Mas a grande diferença é o quê? Ele ainda não tinha os dentes intercambiáveis. Ó. O de hoje em dia, os mais modernos, já tem. Se quebrar, você troca. E qual a maior diferença? Olha só. Tá vendo o tamanho desse dente? Ele é muito pequeno. Se você pegar um fio grosso, ele não vai conseguir cortar. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Tenho aqui, ó. Esse fio aqui, ó. Olha só. Eu vou colocar ele aqui, ó. Percebe que o fio é mais grosso, é maior, é quase do tamanho do dente, ó. Ele até conseguiu cortar. Mas se ele for um pouco maior, ele não vai conseguir cortar, porque ele é muito curto. Já esse outro modelo aqui, ó, ele tem um dente mais alto, mais longo. Então ele aguenta pegar uma fiação maior, mais grossa. Ó, também cortou. Ó. Cortou. Então aqui o único cuidado que tem que ter, fio muito grosso, ele não vai conseguir cortar, tá bom? Mas ele funciona muito bem. Então quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa ferramenta? Bem, para mim esse modelo aqui é histórico, não é o meu modelo favorito, mas ele é um modelo clássico porque ele mudou a história das multitools. Tudo que a gente tem hoje deve-se a esse modelo, pelo simples fato da gente poder acessar as nossas ferramentas aqui por fora. Ah, vamos testar também a lâmina? Eu não testei a lâmina. Ó. Passa tranquilo. Não tem muito problema não. Ó. Aí. Sem fazer muita força. Já corta. Ó. Uma ferramenta muito boa. Tudo dela funciona muito bem, tá? Ela é pequena, ela é compacta, não é pesada. Gostei muito dessa ferramenta. Então, o principal diferencial é que ela foi a primeira da história que veio com esse acesso por fora das ferramentas aqui. Então, esse modelo hoje é o modelo mais vendido de toda a história da Lehrmann. Continua sendo o mais vendido até os dias atuais, desde 98, por essa pequena inovação. Só para ver a referência do tamanho, antigamente aqui, ó, as ferramentas como da Victorinox, a gente abria assim, ó, por dentro com a unha. Agora não, agora a gente abre por fora. Isso facilitou muito e caiu no gosto do público. Olha a diferença de tamanho. Olha desse aqui, Victorinox, ó, é um pouco maiorzinho. Tem aqui também outro da Victorinox, que esse aqui é aquele Nail Clip, né, 580. Aqui também, maior. Aqui a diferença, olha esse aqui, ó. Diferença. Temos aqui também esse outro aqui da Mauser. Esse da Mauser é um pouco maior, que a lâmina dele também é maior. Ó. Quais são as vantagens e as desvantagens que eu achei desse modelo? A vantagem principal, sem sombra de dúvida, foi essa sacada da Lehrmann de botar as ferramentas principais acessíveis aqui por fora e já com trava. Isso aqui mudou o jogo. Todas as outras ferramentas copiaram esse modelo. Essa foi uma sacada sensacional, que esse foi o primeiro modelo que apresentou isso. Qual é a desvantagem que eu vejo? A Lehrmann não tem, por exemplo, o que a Victorinox tem. Todas essas peças da Victorinox, todas essas aqui são feitas especiais, ó. Cada uma tem uma espessura diferente, dependendo da força que você vai colocar. Elas têm uma durabilidade, assim, uma questão de um acabamento
muito superior ao da Lehrman. Todas as ferramentas têm um acabamento primoroso, coisa que a da Lehrman tem, mas não chega no nível da Victorinox, tá? Essa aqui está um pouquinho enferrujada, eu vou ter que fazer uma manutenção, também já tem desde 98, tá? Mas é uma ferramenta excelente, a qualidade superior, assim, são as duas, para mim, são as duas empresas de multitool até hoje, são, na minha opinião, as duas melhores que nós temos no mercado até hoje, permanece a Victorinox e a Lehrman. Embora eu não goste desse modelo, porque parece que a gente vai quebrar a unha para tirar a ferramenta. Então, sinceramente, eu não uso. Esses modelos aqui eu tenho, mas eu não uso. Eu vou fazer um review futuro desse aqui. Eu tenho outro modelo também. Eu uso, é esse aqui, ó. Esse aqui é o meu chaveiro de bolso, que é levinho, fácil acesso, esse eu uso. E a desvantagem que nós temos aqui é o quê? Esse alicate, o dente é muito pequeno, ele é muito curto, ele poderia ser maior um pouco e ser intercambiável, que na minha opinião, se quebrar, a gente troca fácil. E outra coisa, como eu falei, em 98, talvez fosse muito importante a gente ter 4 chaves de fenda. 3 desse lado e uma maior do outro lado. Mas, para mim, não faz sentido nenhum a gente ter isso aqui tudo. Não faz sentido nenhum eu ter 4 chaves de fenda, né? Então, eu poderia muito bem ter colocado aqui um intercambiador aqui, um bit drive, né? Para a gente trocar os bits. Ou então colocava 2 chaves de fenda, uma chave Phillips e sobraria aí mais uns 2 espaços para colocar ferramentas diferentes, né? Que eu achei que ficou muito repetido aqui, ó. 3 ferramentas, ó, desse lado aqui eu tenho 4 ferramentas, 3 são iguais, só muda o tamanho, e na outro lado ainda tem mais uma ferramenta igual, então 4 chaves de fenda. Isso para mim foi um grande desperdício de espaço, né? Mas essa ferramenta, sim, sem sombra de dúvida, ela foi inovadora, ela merece todo o nosso respeito pela atenção que a Lehrman teve de ser primordial assim nessa corrida para ganhar o mercado. Então esse foi o modelinho que eu trouxe para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe suas sugestões aí nos comentários e eu volto no próximo vídeo, assim que puder. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima.